Boa tarde, queridos alunos do nono ano da escola Patronato Juvenal de Carvalho. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 12, que é um capítulo que vai tratar de duas funções inorgânicas de extrema importância, né? Que são os ácidos e as bases. E aí tem a representação aqui de uma abelha e de uma vespa, né? Construindo aí a sua casa. E aí eles se comunicam, né, através de feromônios. E esses feromônios são ácidos químicos, né? Então, desde a própria natureza já tem alguns ácidos, né? O mais conhecido deles é o limão. Mas aí a gente tem que entender o que é esse ácido, o que caracteriza do ponto de vista químico uma substância para ser denominada de ácido. E aí esse cara aqui, o Arrhenius, ele nos traz uma denominação bem interessante para designar o que é ácido, né? Então, o ácido é toda substância que, quando eu coloco ela em água, ela vai liberar esse íon H+. Se liberar H+ em água, é classificado como ácido. Então, um exemplo aqui, o HCl, que é o chamado ácido clorídrico. Se eu colocar ele em água, ele vai se quebrar em H+ e Cl-. Então, como quebrou-se, né, e produziu H+, não desse processo a gente chama de dissociação iônica, se produziu H+, a substância é um ácido. O famoso ácido sulfúrico, né, a fórmula química dele é H2SO4, né, que é muito usado em baterias, né, usado também para a produção de tintas, né, a gente utiliza também ácido sulfúrico. E quando eu coloco ele em água, ele vai liberar H+, e um íon, né, que resta, que é o SO4-. Então, pessoal, na química do nono ano, nós vamos estudar 4 funções inorgânicas, né, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje, né, a gente vai se deter aqui em estudar o ácido, os ácidos e bases. Então, os ácidos naturais, ele tem uma característica em comum, né? Eles têm um sabor dito azedo, né, ou ácido. Então, é uma característica da substância ser ácida, né? Exemplo, o suco de limão. E existem algumas substâncias, pessoal, que em contato com ácidos, eles mudam de cor. Que aí a gente vai ver logo mais à frente, né? Então, na natureza, pessoal, tem alguns ácidos, né? E alguns também são produzidos industrialmente para se produzir explosivos, né? Se produzir materiais de limpeza também. Então, aqui, ó, ele fez um experimento para justamente fazer um teste quando eu coloco a água misturado com um ácido, né? Ele vai fazer com que essa mistura conduza bem a corrente elétrica. O nome dessa solução, né, dessa mistura, é chamado de solução iônica ou eletrolítica. E os ácidos, quando se dissolvem em água, eles têm essa característica, né, de produzir uma solução eletrolítica. Ou seja, a eletrolítica conduz bem a corrente elétrica. Né, alguns ácidos mais comuns, pessoal. Esse primeiro, né, o ácido clorídrico, ele é produzido naturalmente no suco gástrico. Para se produzir, né, dentro do organismo, você depois do almoço sente, né, uma sensação de sonolência, é justamente porque o seu organismo está tirando o H+ do seu sangue, né, juntando com o Cl, que vem através do sal de cozinha, uma das fontes, né, para se produzir esse ácido. E aí a diminuição de H+ do sangue causa a sensação de sonolência. Esse ácido aqui, pessoal, ácido fluorídrico, extremamente perigoso. Ele corrói o vidro e se você tiver contato dele, né, na sua mão, ele penetra na pele e vai começar a reagir quimicamente com o seu osso. Então ele é muito perigoso, o ácido fluorídrico. Ele é muito utilizado para fazer marcação em vidro. Aqui tem um exemplo, né, de aplicação desse ácido. O ácido cianídrico, pessoal, ele é muito produzido, né,
Se você passar ali por Fortaleza, próximo ao Parque do Cocó, você vai ter muita produção desse gás, né, o ácido cianídrico, que tem um cheiro característico de ovo podre também. E é muito tóxico, viu, pessoal, isso aqui. E é produzido na mandioca, né, a mandioca também produz esse ácido cianídrico. Ácido sulfídrico é o que tem o cheiro de ovo podre mais intenso, né, o H2S. Produzido também, né, no Parque do Cocó, em locais que tem muita matéria orgânica em decomposição, produz também esse gás, o sulfídrico. Ácido nítrico, pessoal, muito utilizado para se produzir explosivos. A própria nitroglicerina, né, que aí o Alfred Nobel conseguiu estabilizar a nitroglicerina para se produzir explosivos, é muito utilizado, né, na indústria de armamento, né, o ácido nítrico. E o ácido sulfúrico, né, muito utilizado para a produção de baterias. Alguns materiais de limpeza usam o ácido sulfúrico também. Um ácido que a gente utiliza muito em casa, pessoal, é o acético, né, que a fórmula química dele é H3CCOOH, que é o dito vinagre, conhecido como vinagre, né? O ácido carbônico, pessoal, também, né, o fato de você borbulhar gás carbônico na água, você já vai produzir esse ácido carbônico. Certo? O ácido fosfórico é muito utilizado como acidulante em refrigerantes e também muito usado na indústria de fertilizantes, né? Porque ele tem uma alta propriedade de adubar o solo, né? O ácido fosfórico. Já as bases, pessoal, de acordo com a Arrhenius, é toda substância que quando eu coloco ela em água, ela vai gerar o íon OH-. Então, é também muito comum, né, se produzir algumas bases. Algumas têm uma aplicação muito importante na indústria de sabão, pessoal. O hidróxido de sódio, né, o mais conhecido deles, que é a chamada soda cáustica, fórmula química dela, NaOH. Então, essa substância, o NaOH, quando eu coloco em água, ele vai liberar Na+, e OH-. O OH- é que diz que essa substância vai ser uma base, né, uma substância de característica básica ou alcalina, tá certo, pessoal? Pode ser chamada assim também, né? A substância pode ser chamada tanto de básica quanto alcalina. Então, para Arrhenius, toda substância que quando eu coloco em água, ela libera OH- vai ser uma base, certo? Existe também, né, essa substância aqui, que é o hidróxido de magnésio, muito utilizada como para evitar acidez estomacal, né? A gente compra em farmácia quando está com azia, né? Quando está com queimação no estômago, geralmente se ingere essa base aqui, que é o hidróxido de magnésio. E uma coisa interessante, pessoal, sempre uma base ela vai neutralizar um ácido, ou seja, os dois vão reagir quimicamente e aí um vai neutralizar o outro. Aqui, pessoal, algumas bases de aplicação muito conhecidas, né? Esse hidróxido de cálcio, que é utilizado, chamado de cal, né? Muito usado para preparar argamassa e para fazer pintura, né? Também de paredes. O hidróxido de amônio, né? Que é utilizado como fertilizante, e essa substância foi aquela que causou a explosão, né? daquele porto lá no Líbano. Essa substância, né? Quando eu aqueço, ou quando lá o que causou aquela explosão foi o fato de ter uma queima, né? Teve um aquecimento muito intenso, porque do lado do armazém onde ela estava tendo um incêndio num depósito de fogos de artifício. Então a temperatura, né, e as explosões daquele material lá dos fogos, né, fez com que fornecesse a energia necessária para o hidróxido de amônio reagir e explodir. Então foi o que aconteceu, né? Então é bem interessante essa observação, muito triste, né? O fato de ter ocorrido esse episódio.
Então aqui, pessoal, ele traz um texto explicando justamente um pouquinho da origem do amônio, que forma, né, o hidróxido de amônio. Então eu vou ler aqui para vocês, né? A origem do nome amônio vem do Antigo Egito e, segundo evidências históricas, está relacionado ao mais importante centro religioso do Império Egípcio. Aproximadamente entre os anos 2200 a.C. e 360 a.C., deu-se a construção de Karnak, um complexo de templos, santuários, monumentos e vários outros edifícios que eram destinados ao culto dos deuses egípcios. Entre as construções encontrava-se o templo do deus Amon. No auge da civilização egípcia, muitos peregrinos viajavam de camelo, até o templo do deus Amon para cultuá-lo. Nas imediações do templo, as fezes de camelo ficavam acumuladas em depósitos onde ocorria a formação de um sal, o NH4Cl, que foi chamado de sal de Amon. A partir desse nome originou-se o nome amônio. Alquimistas islâmicos pensavam que o sal de Amon era a chave para a conversão de um metal em ouro, pois sua dissociação produzia duas substâncias corrosivas que hoje sabemos ser o ácido clorídrico, HCl, e a amônia, H3. Então, pessoal, é bem interessante, né, essa origem do nome Amon, né? Amônio, hidróxido de amônio. Existem algumas substâncias, pessoal, que existem no dia a dia que dá para indicar se a substância é ácida ou básica. E existe uma escala, pessoal, de extrema importância para medir o grau de acidez ou alcalinidade, também chamado de basicidade, de uma substância. Essa escala é chamada de pH. Então, o pH é uma escala que varia de 0 a 14. Né? De 0 até menos de 7, a substância é considerada ácida. Acima de 7 até 14, a substância é considerada básica ou alcalina. Então, se eu falo que o ácido sulfúrico tem pH 2, está correta essa observação. Por quê? Porque pH menor do que 7 é considerado para substâncias ácidas. pH acima de 7 é considerada para substâncias básicas ou alcalinas. E aí, pessoal, no dia a dia, eu posso utilizar o suco de repolho roxo para indicar se uma substância é ácida ou básica. A gente foi misturando com várias substâncias e esse suco de repolho apresentou várias colorações. Isso aqui indica, né? Quanto mais ácido, ele vai ficando nessa cor avermelhada, né, em meio básico, e quanto mais ácido, ele vai ficando nessa cor esverdeada. Então é bem interessante isso. E existe também as substâncias que indicam o pH. No caso aqui, esse papel chamado de papel indicador. Que aí eu coloco na substância e ele vai me dizer se é ácido, básico ou neutro. pH, se for igual a 7, é neutro. E aí, pessoal, ele traz uma escala, né, geral. Existe esse equipamento que mede também, que é o chamado de pHmetro. Nesse caso aqui, ele está indicando 3,16 o pH dessa substância, o que vai indicar que ela é ácida. Justamente porque tem pH menor do que 7. Ele traz essa escala, valendo de 0 a 14. A água pura é 7, né? pH neutro. Acima de 7 é ácido. Aliás, desculpa, abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é básica ou alcalina. Então, nesse capítulo, pessoal, nós estudamos, né, os ácidos e alguns de seus usos, as bases e algumas de suas aplicações, o que são substâncias indicadoras, que eu dei o exemplo aí do suco de repolho, né, que é uma substância indicadora, e expliquei um pouco sobre a escala de pH, né, que, ou seja, quanto mais íons H+, a substância é ácida, quanto mais íons OH-, a substância é básica, também chamada de alcalina. Então, pessoal, para casa, né, ficam essas atividades para vocês resolverem no caderno da página 135 e 136, tá bom? Essas duas páginas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até quinta-feira no nosso momento de tirar dúvidas. Valeu!